Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores. Chegamos então na etapa 242. E durante todo este mês de março, falamos da campanha da fraternidade e da ecologia integral. O professor Telmo nos acompanhou durante este itinerário de estudos no mês de março e hoje, então, vamos finalizar, este tema tão importante. Professor Telmo, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo novamente. Então, já vamos iniciar perguntando, porque nas outras etapas nós falamos ali, destacando do texto base, o ver e iluminar. Então, hoje, para iniciarmos, eu peço, então, que o senhor destaque a parte do agir do texto base da campanha da fraternidade. Obrigado, Thay. É um prazer estar novamente nessa última etapa, Quero saudar aí os catequistas, as catequistas, enfim, as lideranças, e dizer que o texto base, ele é feito dentro de uma metodologia que a Igreja já usa desde 1964, 63, que é o método Ver, Julgar e Agir. E deixamos, na última parte, o julgar, o agir e ouvir, que aqui a gente acrescenta o ouvir, porque antes de agir a gente tem que ouvir. A Igreja também coloca esse detalhe, que na última etapa, antes de partirmos para qualquer ação, é importante que a gente ouça, escute a comunidade, escute o grito da terra. O que essa terra está pedindo? O que essa realidade está pedindo? Escute também as vozes das pessoas que estão à margem desse processo, que não são incluídas em nada, nem socialmente, nem culturalmente, nem ambientalmente, enfim. Então nós temos que ter essa percepção de, antes de entrar com qualquer ação, olhar a realidade a partir daquilo que nós já estudamos, vimos a realidade, nós refletimos essa realidade à luz da palavra de Deus, da teologia, da ciência, da história dos povos originários, e agora chegamos à hora de agir. Mas esse agir tem que ser um agir comprometido tanto individualmente, mas de forma mais concreta, coletivamente. Porque essa conversão integral, ela vem nos chamar para uma mudança de comportamento, não só uma mudança em relação à nossa proximidade com Deus, mas também o cuidado conosco, que é uma ecologia pessoal, cuidar da nossa vida, não só da parte de saúde, mas também da parte psíquica, o que nós estamos fazendo, nós estamos felizes, nós estamos aproveitando essa criação, estamos usufruindo dessa criação, isso nos está deixando confortável, ou nós só vivemos nessa rotina do consumismo, do descartável, de uma sociedade da produção, uma sociedade do desempenho que tem que desempenhar. Então, essa é uma visão. Então, nós temos que partir dessa visão. A criança tem que se sentir bem, ela tem que se sentir acolhida. Então, a primeira ação dentro de uma visão de catequese, de iniciação cristã, é fazer com que essa criança se sinta feliz vivendo. Ela tem que ser acolhida, se ela não é acolhida em casa, mas pelo catequista, pela igreja, pela comunidade, ela tem que ser acolhida e mostrar para ela que a vida é muito mais do que aquilo que ela pode estar sentindo. Ela pode estar sendo frustrada, ela pode estar só se relacionando com o computador, com a máquina. Temos que mostrar outras formas de relacionamento, e sempre a partir da realidade da criança, nunca a partir da nossa realidade, porque a nossa realidade é uma realidade de adultos, então a gente tem uma visão diferente de mundo. Para nós tudo pode ser mais fácil, pode ser mais... Nós fomos educados numa outra época. A criança não, ela é mais sensível. Ela está sendo educada no momento onde o mundo é todo tecnológico. E ela está sendo educada numa relação com a máquina que é muito fria, que não dá amor. Então ela tem que... Então, essa é a primeira ação. Amar as crianças de forma incondicional dentro dessa criação. A segunda, a forma mais coletiva, de fazer um trabalho voltado às questões ambientais, fazer micro-revoluções. O que a gente chama de micro-revoluções? São pequenas ações que vão mudar a nossa realidade. Um exemplo, não usar mais sacolinha de supermercado. Não precisamos de uma lei como tem em Portugal, na Espanha, na Argentina, que proíbe o uso de sacolas. Nós podemos tomar como iniciativa desse processo de conversão, não usar mais as sacolas do mercado.
levar umas sacolas, deixar no carro já umas sacolas de duração longa e usarmos para transportar. É um detalhe, mas serve de modelo e de exemplo de educação para as crianças. Economizar as águas. Por que precisamos de banhos longos? Tá? Nós já tomamos bastante banho. Tem culturas que não tomam tanto banho. Então vamos tomar banhos mais curtos. Tá? Outra coisa, o desperdício de lavar as louças com muita água. Ah, mas não tem jeito. Não, tudo tem jeito. Diminui a vazão da pia, da torneira, que você... Mas dá trabalho, dá trabalho. E sim, tudo dá trabalho. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Tá? Para mudar a realidade, a gente tem que fazer alguma ação. Não vai pensar que isso vai cair do céu. A gente, outra coisa, dentro de casa, para que 3 televisores? 4. Um na cozinha, um na sala, um no quarto de cada um. E todos ligados no mesmo canal. Não tem lógica. Então, vamos diminuir o consumo de energia. Vamos evitar o consumo de energia. Então, são detalhes. O lixo. Não é tão difícil separar o lixo. Tem que ter uma prática. Claro que no início, ai, que chato, tem que separar, limpar. Tudo bem, mas depois vida entra na rotina. Então nós temos micro-revoluções que nós podemos fazer. Depois uma ação na cidade. A gente hoje sabe que quem faz as grandes transformações são os políticos, são os chefes de Estado. Mas na cidade são os vereadores. Eu sempre digo que o vereador é mais importante que o prefeito, porque o vereador fiscaliza o prefeito e faz as leis. Por que muda os diretores? Nós temos cidades de concreto, porque passa pela Câmara e a gente não acompanha. E a indústria da construção civil manda, pinta e borda. Então nós temos cidades de concreto. Não tem mais parque, não tem um trânsito decente, não tem áreas de lazer. É a mesma estrada de 200 anos atrás e hoje. Antigamente tinha 50 pessoas, tem 30 mil. O esgoto é o mesmo e a gente não se percebe disso. Por quê? Porque isso dá trabalho. Né? Dá trabalho fazer isso, dá trabalho na Câmara. Então, essa conversão que nossa igreja propõe, a campanha aproveita o espaço da campanha da Quaresma, que é um tempo de conversão, de reflexão, para a gente refletir sobre esse nosso comodismo, né? Essa nossa dificuldade de agir. Para tudo a gente arruma desculpa. Estou cansado, estou isso e tal, mas se tu fizer um convite para algo mais interessante, as pessoas vão. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar nessa situação. E depois pensar globalmente, né? Nós temos algumas ações que a gente pode se manifestar em muitas coisas. Nós podemos fazer uma ação globalmente rezando. Por que não fazermos uma via sacra ecológica? Que tem proposta na campanha da fraternidade, uma adoração ecológica com as crianças. Tu não precisa adorar Cristo só no altar. Tu podes adorar Cristo na natureza. Tu pode olhar para a natureza e ver que aquilo tudo foi feito por amor. Então, esse cosmo é Deus, faz parte, é Deus que criou, é dele. Então, nós temos esses momentos que têm que ser explorados. É uma igreja de comunhão, e que nós deveríamos ser todos igreja de comunhão. Porque você já deve ter estudado o tempo jubilar que nós estamos, de esperança, já deve ter estudado a questão da sinodalidade, que é um tempo de missão, de sair, de caminhar. Mas se nós não formos verdadeiros nessa missão, se é mais pro forma, se é mais para cumprir rituais, a gente não está sendo verdadeiro. Né? E isso faz com que a nossa fé nós temos que ter Cristo como centro da vida. O resto é perfumaria, tá? Então, é detalhes. Então, a gente tem que ter clareza nessa campanha da fraternidade que para passar por esse processo de conversão, a gente tem que estar aberto para o outro, participar da vida do outro, entender a dor do outro, compreender a situação do outro, e isso nós temos que traduzir para a catequese. As crianças têm que refletir, não de forma a criar trauma nas crianças, sobre as situações que estão ocorrendo pelo mundo. Quando o Rio Grande passou pelaquela catástrofe toda, que vai completar um ano, no Quênia, uma escola que estava tendo catequese, o que as crianças sugeriram no Quênia? Elas foram para a rua, fizeram um círculo, levantaram os braços e rezaram lá no Quênia pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Elas entraram numa sintonia cósmica. Por quê? Porque eles já tinham vivido essa experiência do sofrimento, da inundação, da tristeza. Eles sabiam o quanto isso era difícil. Então, eles não olharam para o Rio Grande do Sul como números. Mais 1000 pessoas, não. Eles olharam para o Rio Grande do Sul como pessoas amadas por Deus que estavam sofrendo, né? Por causa das ações do homem. Né? Então, esse processo, essa quaresma, nos convida
a fazer esse exercício espiritual. E a catequese é um tempo todo quaresmal. Né? Se a gente olhar, porque é um tempo de meditação, é um tempo de construção, é um tempo de diálogo. Não é porque eu estou vivendo a quaresma que eu tenho que ficar triste. Não preciso mostrar que eu estou fazendo penitência. Cristo ali, eu estou muito lava o rosto, vai e anda sorrindo, mesmo fazendo jejum. Né? A quaresma é um tempo de alegria, porque na verdade nós vamos viver a paixão de Cristo, mas vamos viver a ressurreição dele. Nós temos a garantia da salvação porque ele nos deu a vida, e isso tem que promover alegria em nós. Professor Telmo, então, para finalizarmos este ciclo de estudos, eu peço que o senhor deixe como uma mensagem final para os catequistas, para todos aqueles que nos acompanham, como que é possível, nas casas das famílias e dos catequizandos, eles destacarem alguma prática, assim que você destaque, alguma prática do cuidado com a casa comum, para que eles façam. A coisa que nas famílias deveríamos fazer é agradecer todo dia os alimentos que nós temos. Rezar em família antes do almoço. Por quê? Porque tudo é dom de Deus. Quando se reza em família, agradece as mãos que prepararam e o alimento, quem produziu, os agricultores, e também essa riqueza. Porque quando nós vamos na Eucaristia, nós comungamos o corpo de Cristo. Mas antes de ser o corpo de Cristo era um pão. E o pão é feito de quê? Trigo e água. E eles vêm de onde? Da natureza. Na verdade, quando eu vou almoçar, quando eu vou tomar o café da manhã, eu tenho que olhar para aquele pão, que é aquele resultado de um esforço, de um trabalho. Né? É um pão repartido. Se a criança entender isso, que aquilo é resultado de uma natureza, e que sem a nossa natureza nós não vamos ter mais pão, a água está sendo poluída, tudo está sendo destruído, como é que nós vamos viver? Agora, se querem uma ação concreta, primeira coisa que eu penso para os pais, tirarem um pouco as crianças dos quartos. Uma ação concreta para a vida, não é para a questão do meio ambiente, mas para cuidar da vida primeiro, que é o que o Papa pede, a nossa casa comum pessoal. Dar mais tempo para essas crianças, passear com essas crianças, levar elas a compreender o mundo. As crianças, nós precisamos, hoje nós temos a monofobia. Monofobia é uma doença que é a ausência do celular. As pessoas não conseguem mais ficar sem o celular e gera essa doença, a tecnofilia, que é o que os jovens não conseguem viver separado da máquina. Então nós temos que cuidar dessa saúde, e isso é ecologia integral. Depois, do planeta, vamos fazer lá um exercício em casa de diminuir, apagar as luzes. Por que tantas luzes acesas dentro de casa? Por que tantas televisores ligadas no mesmo horário? Economizar energia. Depois, separar o lixo. Detalhes que são importantes, porque a gente esquece que não adianta nós queremos fazer grandes obras e esquecemos do detalhe. Tá? Cuidar do local onde nós moramos, a casa onde nós moramos, o condomínio onde nós moramos. Quem nunca andou numa mata não vai ter amor, vai ficar com, porque tem espinho, porque tem isso, porque tem borrachudo. Porque... Claro, ele não foi preparado para isso. Faz uma caminhada, faz uma trilha, anda com essa gurizada, senta, vai para uma... É uma primeira ação, porque tu vais cuidar da cabeça. E se a cabeça estiver arejada, ela estiver concatenada nesse amor pela criação, ela se converte mais facilmente, ela vive mais feliz, ela vai ter uma relação diferente, menos estressada. E quanto às questões do meio ambiente, vamos economizar. Eu faço uma proposta que não use mais sacola desse mercado. Os mercados vão adorar, porque eles não gostam da sacola, porque sai dinheiro para eles, e isso na Espanha e na Argentina também. Tu tens essa sacolinha, mas tu paga €1, €2, que é R$6 por cada sacolinha. Daí tu queres? Ninguém mais quer. Daí todo mundo traz a sua sacola. Não é ótimo? Quando não dá no amor, vai na dor. Tá? E a gente tem que trabalhar no amor com criança. A criança tu não pode aplicar dor. Agora no adulto, uma multa, ele aprende logo. Tá? Então, muitas vezes, o sistema que nos leva ao consumismo tem que ser usado para impedir. Só que é muito difícil, porque para o sistema nós temos que continuar consumindo para ele poder existir. Tá? Então, evitar o consumo excessivo. Para que trocar de celular todo ano, gente? Em 2022, foram jogados no lixo 5 bilhões e 300 milhões de celulares. Isso é assustador. Por quê? Porque o sistema leva você a consumir, daí eles criam uma luzinha. O meu celular tem 3 câmeras, para quê? Eu nem uso uma.
Eu nem consigo fotografar com uma, eu nem sei. Não é porque eu sou imigrante cibernético, é porque as pessoas não usam. E eu quero dizer para os catequistas que as gerações futuras crianças, elas ousavam parafrasear a frase do Papa Francisco. Elas não vão nos perdoar se nós não deixarmos um paraíso para elas. Porque nós vivemos no paraíso, nós conhecemos o paraíso. Do jeitinho que está, meio capenga, mas conhecemos. Muitos deles não vão mais poder presenciar uma série de animais, de vegetação, não vão mais poder conhecer o vagalume, não vão mais poder quantas coisas que eles vão deixar. Por quê? Porque nós destruímos. Então nós temos que fazer alguma coisa. O tempo de agir é agora. Se amamos a criação, nós temos que tirar um tempo para a criação. Tá? Muito bem, professor Telmo. Então, em nome da Coordenação Arquidiocesana de Catequese, em nome de todos os catequistas e lideranças que nos acompanham, eu gostaria de agradecer o senhor por essas semanas de estudos que foram muito frutuosos e nós aprendemos muito com o senhor. Então, esperamos uma outra oportunidade de ter o senhor aqui nos ensinando mais uma vez. Então, muito obrigada. E você, catequista e liderança que nos acompanha, aguardamos vocês, então, na próxima semana, um novo mês e um novo tema. Até lá!